Amém, queridos? Abra sua Bíblia no Salmo de número 92. Quero exaltar o Senhor pela vida de todos que aqui se encontram. Dá a oportunidade mais uma vez também de estar na palavra do Senhor, a qual eu sempre temo e tremo diante do nosso Deus, nessa grande responsabilidade, e sempre pedindo ao Senhor que venha trazer uma palavra que vai de encontro ao teu coração. Eu tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente. Amém, queridos? Tenho certeza que não vai ser diferente, né? Porque não quero falar de mim mesmo, mas quero falar aquilo que seja edificante para as nossas vidas, até aquele grande dia que o Senhor há de vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então é de muita importância estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Então quero te convidar nessa hora tão especial, apesar de todo culto é especial, desde o início até o seu findar, porque se nós não estivermos ligados, irmãos, no Espírito, nós seremos meros espectadores. Amém, jovens? Então nós seremos meros espectadores, aqueles que sentam no banco de algum lugar e assistem alguma coisa. Você não vem à igreja para assistir alguma coisa, você vem para cultuar, você vem para ofertar a Deus, trazer o seu sacrifício diante do Senhor. Você vem para sentir também a rica presença daquele que é vivo, daquele que é poderoso, daquele que é renovador, aquele que tem promessa de você viver a novidade de vida a cada dia. Então nós não somos espectadores, nós somos participantes do culto, né? Co-participantes. Deus recebe a adoração e você o adora, e Ele reciprocamente derrama da sua unção sobre você, e você sai daqui, irmão, transbordante com o Espírito de Deus. Aquele que não falava em línguas passa a falar em língua de novo. Aquele que não é batizado é batizado com o Espírito Santo. Mas sai daqui, meu irmão, cheio do fogo de Deus, no nome de Jesus. Não sejamos espectadores, mas sejamos um com Deus. Espectador, como eu disse, só assiste, mas aquele que participa está envolvido na brasa, que aquela fogueira que está acesa com a brasa viva, e você que vem apagadinho se encosta na outra brasa que é viva, e o fogo vai pegando, e o fogo do altar tem que arder continualmente sobre o altar, e aonde arde o fogo de Deus, há milagre, há transformação, há salvação, há mudança de vida, há melhora na sua vida a cada dia, meu irmão. Nós precisamos disso, sermos incendiados por Deus. E isso, irmãos, é algo espiritual, não se discerne de uma forma natural. Isso é sobrenatural. Viva o sobrenatural de Deus, querido. E eu quero trazer algumas coisas nesse Salmo 92 para nossas vidas. Vamos ler? Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Foi o que nós fizemos até agora, anunciar de manhã a tua benignidade, à noite a tua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, ao som solene da harpa, pois me alegraste, Senhor, pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundas são os teus pensamentos. O homem nécio ou louco, nécio ou louco, não sabe, nem o insensato entende isto. Quando os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, é para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, estás nas alturas para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tens exaltado o meu poder como o do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Os meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam, e os meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantam contra mim. Os justos
florescerão como a palmeira, diga palmeira. Crescerão como cedro, diga cedro, no Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão o que? Frutos, serão viçosos, ou seja, bonitos, florescentes, robustos, saudáveis, bonitos, alegres, cheios de Deus, mesmo sendo velhos, para proclamarem que o Senhor é o que? Reto, Ele é a minha rocha e nele não há o que? Injustiça. Amém. Podemos assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero só falar, irmãos, de uma palavra desse texto que vocês repetiram, que os justos florescerão como o que? A palmeira. Eu quero comparar, ou pelo menos a Bíblia nesse livro poético nos equipara ou nos compara metaforicamente, falando que nós somos como a palmeira, ou florescerá como a palmeira. Para entendermos esse texto, então vamos saber alguns atributos da palmeira, algumas características que nós, como servos de Deus, precisamos ter na nossa vida como servos do Senhor. Ele diz que os justos florescerão como o quê? A palmeira. Sinal, se tem um justo, sinal que existe o quê? O injusto. Então, primeiro nós precisamos obter um caráter que? De justiça. E isso Jesus já nos restaurou na cruz, essa justiça. Fomos justificados por Ele. Fomos colocados numa posição de justos. Lembra que através do nosso pai Adão, todos os homens pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Porém, através de Cristo recebemos a vida e a vida eterna. Aquele que estava morto reviveu, aquele que era culpado se colocou na posição de inocente. A sua dívida perante a justiça foi paga pelo Senhor Jesus. Por isso você foi justificado. Não existe mais dívida sobre a tua vida, nem sobre a minha vida. Deus jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. Por quê? Porque confessamos Jesus como nosso suficiente Salvador. Entregamos a nossa vida a Ele. E quando entregamos a nossa vida a Cristo, Ele diz que fomos justificados pelo sangue carmesim, o sangue do Cordeiro. Então aquele que é justificado, quem são justificados aqui nessa noite? Dá uma glória a Deus. Tem promessa para a tua vida. Você florescerá como a palmeira e será bem-aventurado na presença do Senhor. Aleluia. Então há algumas características que a gente aprende aqui com as palmeiras. No Brasil, por exemplo, existe uma grande variedade de palmeiras, cerca de 2.800 espécies. Porém, a palmeira que o salmista se refere não é uma palmeira do Brasil, porque a Bíblia ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. Então é do país do Oriente. Então ele fala de uma palmeira que é a palmeira de tâmara, que produz tâmaras, né? Então, no Oriente Médio, a palmeira que serviu de inspiração para o salmista foi a tamareira. Nisso vamos fazer um paralelo entre os cristãos e a palmeira. Vamos nos comparar a ela. Então, o primeiro ponto, ou a primeira característica da palmeira, ou da tamareira, ou aquela que produz tâmaras, né? Haja visto uma coisa muito interessante dizer, que a tamareira, ela até, para produzir o seu fruto, ela dura durante um período de 100 anos. Quem planta não vai colher ou não vai comer dessa tâmara, né? Isso tem um mistério aqui na frente que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas ela, primeiro ponto, ela floresce no deserto. Quando eu lembro do deserto, se você é aquela planta ou aquela palmeira que floresce no deserto, deserto é lugar de provação, sim ou não? Sim. Deserto é lugar de seca, sim ou não? Deserto é lugar de sol escaldante, sim ou não? Deserto é lugar árido, aonde quando bate o vento com aquela areia, causa atrito na pele. É lugar também de muito frio pela madrugada, ou seja, é um lugar adverso. E a Bíblia diz que a palmeira, ela floresce no deserto, ou seja, ela cresce
no deserto? Há crescimento. Então, meu amado, deixa eu te dizer em primeiro lugar, mesmo que Deus permita que você entre no deserto, um lugar de dificuldade, um lugar de tribulações, um lugar de provações, um lugar de atrito, um lugar de seca, um lugar de provisão, você sabe de uma coisa, que se você tiver no Senhor, justificado no Senhor, você florescerá, não importa o deserto, porque quem criou o deserto foi o Deus que te chamou, e se o Deus que te chamou, Ele te garante, te capacita e vai te dar a vitória, meu irmão. Aí quando lemos de deserto, lemos de Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Às vezes somos conduzidos, aqui não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto. Então tem momentos que Jesus vai te levar para o deserto, o Espírito de Deus vai te levar para o deserto. Mas para que isso, irmão? Só para o prazer de sofrer? Não, porque no lugar do deserto é onde nivela a nossa espiritualidade. No deserto é onde mostra o nível, se você é espiritual, você é carnal, se você realmente se converteu ou não se converteu, se você está andando nos caminhos do Senhor ou não está, se você é fiel ou não é. Mesmo que você seja aprovado, não importa a prova que seja, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e as bênçãos do Senhor seguirão aqueles que creem. Somente aqueles que creem, somente aqueles que forem fiéis, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a sua vida. Eu também lembro do Êxodo 34, 28, que esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Quanto tempo, meu irmão, você passa a sós com Deus, como Moisés passou? Moisés passou 40 dias e 40 noites jejuando, e Deus revelou para ele o caráter moral de Deus através dos 10 mandamentos. Deus, Ele quer se revelar a você, Deus quer mostrar coisas maiores para você, mas para que Deus se mostre maior para você, meu irmão, tu tem que buscar a face do Senhor, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, me usa como instrumento teu nas tuas mãos, e Deus vai te usar de forma poderosíssima, meu irmão. Mas precisamos de um tempo com Deus. Só que às vezes queremos só bênçãos, só vitória, é ou não é? Só vitória, agora eu quero só vitória. É assim que a gente canta? Mas nós aprendemos aqui de manhã que o justo passa sofrimentos por amor à justiça de Cristo. É normal isso acontecer. Sabe por quê? Por causa do brilho que está sobre a sua vida, pela salvação que Cristo deu à sua vida, pelo seu nome está escrito no livro da vida, e o Espírito de Deus selou você como propriedade de Deus, e o diabo não pode te tocar. Então o diabo vai se levantar, as portas do inferno vão se levantar contra você. Olha, preste atenção aqui, igreja. A porta do inferno, você está na sua caminhada aqui, vai se levantar portas do inferno para bloquear o teu caminho, mas tu vai no nome do Senhor dos Exércitos, e todas as portas serão arrebentadas, porque não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Mas precisamos estar sós com Deus também. Então temos que ser igual a palmeira, aquela que cresce no deserto, aquela que floresce. Você não vai lá para tentar afrontar o diabo, que a Bíblia ensina que você não deve afrontá-lo. Mas se ele se levantar contra nós, a Bíblia diz que por um caminho ele vem, mas por 7 se desviará dele, de nós, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, e Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele diz também o segundo passo: a palmeira dá seus frutos mesmo sob grande pressão ou dificuldade. Olha só, as palmeiras dão fruto mesmo sob, não é sobre, é sob, abaixo de pressões. Imagine você estar aqui embaixo e alguém apertando você.
dificuldades. Mas a Bíblia diz que a palmeira dá fruto mesmo sendo pressionada, mesmo sendo ali arrochada, mesmo ali a pessoa te incomodando. Jamais alguém pode impedir o fruto na sua vida, meu irmão, porque você não vai no nome de qualquer um, não. Você vai no nome do Senhor dos Exércitos. A tua bandeira é o Senhor. Então não importa a pressão que a gente passe, mas os frutos brotarão, os frutos aparecerão, e o nome do Senhor será glorificado. O Salmo 126, versos 5 e 6 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, você leva, meu irmão. Qual a preciosa semente que você leva? Não é a palavra? Aqui fala literalmente o texto, mas você leva a semente da palavra, a semente que transborda a vida, a semente que pode mudar pessoas, a semente que pode mudar as famílias, a semente que pode mudar as nações, a semente que pode mudar todo um povo. A semente você carrega dentro de você, e ele diz que aquele que semeia, mesmo sob pressão, mesmo sob dificuldades, mesmo sob tantas dificuldades que você pode encarar, eles andarão chorando, mas voltará no fim, cada um colhendo os seus molhos. Ninguém vai deixar de colher, meu irmão. O problema é você desistir. O problema é você desistir. Lembra do provérbio? Nadou e aconteceu o quê? Morreu o quê? Na praia. Ele cruzou o oceano todo, mas quando chegou perto de receber a sua bênção, ele desistiu. Então não desista. É igual diz assim: estou a fim de chutar o balde, mas vai que a tua bênção está dentro do balde, né? Tu vai chutar o balde e vai perder a bênção. É ou não é, irmão? Então você tem que estar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, meu irmão. Não importa as pressões. Você sabia que a pérola para ela ser construída, que o mar constrói ali, a ostra no caso, ela desce em altas pressões. Só lá, em altas pressões no fundo do mar, que aquela pérola é desenvolvida. E a pérola é uma joia caríssima. É uma? É caríssima a pérola. Você quer ser joia do Senhor? Ou você quer produzir joias do Senhor? Irmão, saiba suportar as pressões da sua vida, porque o fim é certo você colher. É certo você colher coisas boas do Senhor. Mas sofra as pressões. Não se deixe levar pela sua natureza anterior. Quando Jesus te libertou, aquele que bebia, o que acontece? Não bebe mais. Aquele que xingava não xinga mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adultera não adulterava mais. Aquele que antes só pensava em morte, em prostituição e todas as outras coisas, hoje não pensa mais em morte, mas pensa em vida, pensa em louvar a Deus, pensa em engrandecê-lo, pensa em viver o melhor dessa vida que está na presença de Deus, meu irmão. Esse é o melhor para nós. Terceiro ponto: o fruto da palmeira ou a tamareira não é para quem planta, e sim para o bem-estar do próximo ou do outro. Tem gente que eu só vou trabalhar se eu tiver alguma coisa em troca. É ou não é? Não é assim que a gente pensa? Você trabalha numa empresa por quê? Porque o patrão é bonito? Não, né? Porque ele te paga um salário. É ou não é? E trabalhar para Deus, irmão? Hã? Às vezes a gente está em busca do salário visível e esquece do salário invisível. É ou não é? O camarada planta a tamareira hoje, daqui a 100 anos vai sair o fruto. Só que ele não vai comer, analista, desse fruto. Alguém vai comer desse fruto que você plantou. Ou seja, você vai abençoar a vida de alguém. Você pensou em fazer o bem sem tirar proveito próprio. Você tem que ser esse tipo de palmeira, irmão. Quando eu faço por alguém, eu faço para abençoar o outro e não para mim.
Mas se ele pensar em fazer também para a me abençoar, eu também vou ser abençoado, porque alguém já plantou a tamareira 100 anos atrás para eu poder gozar dessa fruta. Sim ou não? Alguém já plantou por mim e eu tenho que plantar pelo próximo. Servo de Deus, irmãos, usa dos dons que tem, dos talentos que Deus deu para abençoar vidas. Amém? E esse amém foi fraco. Amém, irmão? Amém. Você foi feito ou levantado por Deus para abençoar outras pessoas. Não tente trazer para você as bênçãos, porque quem derrama a bênção sobre a sua vida é Deus. Então aquele que faz pensando em receber prêmio aqui, a Bíblia diz que já recebeu o seu galardão. Eu quero receber aquele galardão lá do céu. Amém? Eu quero que você também receba aquele galardão no céu. Mas sirva o Senhor, irmãos, pensando no próximo. Pensando no próximo. Porque quando às vezes a gente olha para nós, calma aí, minha mulher está na presença de Deus, meus filhos estão na presença de Deus, eu tenho comida para me comer, tenho carne, eu tenho dinheiro do lanche, é ou não é? Eu tenho dinheiro para botar gasolina no meu carro, eu estou na bênção, né? Aí eu estou em casa, com a perna para o alto, assistindo Netflix, comendo pipoca, esquecendo daqueles que estão se perdendo no mundo, meu irmão. É ou não é? Agora, se fosse teu filho que tivesse desviado, no meio das drogas, pastor, ora pelo meu filho, vai lá visitar ele, pastor. Aí se a pessoa, se o pastor fala, irmão, estou cansado, eu já produzi o que tinha que produzir. Você já pensou? A gente só olha para nós mesmos quando a gente está se sentindo doido. A gente não sente a dor do próximo. Então, mesmo que eu não coma do fruto hoje, mas eu sei que eu vou alimentar alguém lá no futuro, vou fazer a diferença para a vida de alguém lá no futuro. Não importa quem seja, mas o importante é que eu estou participando para abençoar a vida de alguém lá no futuro, irmão. Não importa se você planta semeia aqui ou acolá, se você ouve fruto ou não ouve fruto, apesar que a palavra de Deus diz que aquilo que você lança da palavra de Deus, a palavra de Deus jamais voltará vazia, então vai frutificar. Vai frutificar, irmão. Tudo aquilo que você semear vai frutificar. Então semeie a palavra de Deus aonde você for, porque pessoas serão salvas através da tua semeadura. Precisamos ser essa palmeira. Precisamos ser essa palmeira. A quinta parte, quinta não, quarta, a palmeira chega à altura de 30 metros. Se chega a 30 metros, ela chega à altura de quê? Um prédio de quantos andares? 10 andares. Que é mais ou menos um prédio hoje de 2,80 cada imóvel, de 2,80 a 3 metros. Então chega um prédio de 10, 11 andares. É algo que pode ser visto de longe. Então a palmeira, ela é referência. E isso nós temos também que ser referências. E aqui a gente pode abordar dois pontos de referência. O primeiro, irmão, é que quando alguém olha para você que está em evidência, jovens, preste atenção aqui na mensagem. Quando você é evidência aonde você congrega, as pessoas que estão ao seu redor têm visto isso. E essa referência tem que causar um certo constrangimento. Esse constrangimento não é vergonha não, mas esse constrangimento é de chamar a atenção. Poxa, eu gostaria de ser igual àquela pessoa. Como Paulo disse, sejam os meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ser uma referência boa, porque também pode ser uma referência má. Sim ou não? Sim. E essa referência, irmão, já viu aquela propaganda boca a boca? Assim como falam bem de você, poderão também falar mal de você. Então quando alguém olha para longe e vê aquele prédio ou aquela palmeira de 30 metros que está sendo referência, temos que ter cuidado que tipo de referência nós estamos sendo, aonde nós estamos e aonde nós estamos caminhando. E
segundo ponto, ser referência. A palmeira, ela também é uma referência para muitos viajantes. Porque imagine você no deserto, olha de longe, ó, lá tem uma palmeira. E aquela palmeira produz água. Aonde ela está é sinal de água, sinal de refrigério. Então, queridos, eu quero te falar o que? Sirva de referência para os outros quando você está em evidência, pois a presença de um justo faz bem ao lugar onde é plantado, independente do tempo que está ali. Então, ele também produz, aonde ele está, é sinal que tem água, é sinal que tem refrigério. Então as pessoas, quando olhar para você e ver que você é uma palmeira de 30 metros, que tem uma altura que chama atenção, ele vai dizer: ali eu sei que tem água para beber do Espírito, ali eu sei que eu vou encontrar refrigério, ali eu sei que tem uma palavra de vitória, ali eu sei que vem uma palavra da parte de Deus, porque você é palmeira que sacia o sedento de Deus, meu irmão. Você tem que ser uma palmeira cheia da água do Espírito de Deus. E o que diz o texto? Mais à frente, a palmeira ela também é o que? Resistente. Calma aí. Aqui, João 4,14, Jesus falando: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Devemos ser referente de fonte de alimento espiritual, irmãos. Você não foi chamado apenas para ter um título de crente. Ah, lá vai o crente ali. Não, irmãos, os servos de Deus do Antigo Testamento, se você ver, as pessoas tinham temor quando um servo de Deus passava. Tinha temor. Olha Elias, fez cair fogo do céu e consumir 2 batalhões de 50 homens. Tinha temor para falar com um homem desse. Ali vai o servo do Senhor. Aquela viúva, falou: marido, vamos construir um quartinho lá para o profeta. As pessoas tinham muito respeito pelos crentes. E hoje, irmão, como é que está a nossa reputação? Estamos sendo referências como fontes de alimento? Fontes de alimento, fontes de esperança, fontes de mudança. É ou não é? É para nós refletirmos. A Bíblia também diz que nós somos uma palmeira resistente. Tem diferença de ser resistente e ser dura, de durabilidade, de dureza. Algo que é firme. Porque aquilo que é duro, possivelmente quando ela sofreu um impacto, ela pode se quebrar, mas o resistente não. O que isso pode reverter para a gente? Vou ler aqui. Pode suportar, aquele que é resistente pode suportar ventos. A palmeira, ela pode resistir ou suportar ventos de até 150 km por hora. Lembra daquele tsunami que teve em 2014? Se você buscar a foto lá no Google, você vai ver prédios destruídos que eram firmes, rígidos, duros, totalmente quebrados, e as palmeiras de pé no meio do tsunami. Muitas pessoas se salvaram através dessas palmeiras que ficaram firmes. O que eu aprendo com isso, irmão? Que servo de Deus fiel, que é resistente no Senhor, não importa o vento, não importa a tempestade, não importa o mar que se levanta contra você, porque quando vier, ela se inclinará diante das tempestades no Senhor e resistirá toda a adversidade e se tornará ou ficará de pé, firme em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê, irmão, nisso? Ele também pode salvar vidas de pessoas, como eu falei aqui do tsunami. Pessoas se agarraram nas palmeiras para não ser levadas pelas águas. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que
E tem muitas pessoas, às vezes, que você conhece, que estão sendo levadas pelo mar da vida, pelas intempéries, pelas tempestades, e vão buscar um porto seguro, e pela sua ignorância não buscarão a Deus. Mas se verem em você a presença de Deus, vai procurar você para se segurar. Aí eu lembro da parábola da figueira, que Jesus olhou de longe, muito florida e bonita, mas não tinha fruto. É nessas horas que essas pessoas te pedirão socorro para você. Você terá que estar carregado de frutos para alimentar a palavra, para alimentar, para consolar aquelas pessoas e aguçar a fé nela. E através de você, essas pessoas serão salvas em Cristo Jesus e terão as suas vidas transformadas. Então uma palmeira, ela é resistente. Seja uma palmeira resistente na presença de Deus. Não olhe para as tempestades. O seu Deus é maior do que a tempestade. Haja vista, foi Ele que construiu a tempestade, foi Ele que construiu os mares, e é Ele que dá ordem ao mar, como fez com Pedro lá presente. Quem é esse que com a sua voz repreende o mar bravio e faz ele se acalmar? Esse é o Deus eu sou que eu sirvo, o Deus eu sou que você serve. E Ele está contando com você ser uma palmeira resistente na presença de Deus. Outro ponto vamos para o encerramento. Sétimo ponto: a palmeira resiste à prova de fogo. Olha isso, irmão. Essa tamareira, ela por dentro, ela é diferente dos outros caules ou dos troncos das outras árvores. Ela tem um palmito dentro dela, dentro do tronco. E quando ela sofre prova de fogo, Givaldo, aquela seiva continua dentro da árvore, dentro da palmeira, alimentando ela. Mesmo que seja dentro de fogo, alto fogo, ela está resistente. Ela não morre de sede, ela não é ressecada. Então, eu lembro de uma grande promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelos fogos, ele não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Assim diz o Senhor, meu irmão. Porque fogo é provação também, é ou não é? Você resistirá, porque você é palmeira do Senhor. Eu lembro sempre do profeta Elias, que estava diante de 850 profetas. É muita gente. E ele não temeu, enfrentou, porque ele acreditava no Deus a qual ele servia. Meus irmãos, não temam diante das adversidades da sua vida. Exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Exercite a sua fé em nome de Jesus. E Deus vai cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Você tem visto irmãos sendo abençoados aqui. Só que a vida também não é só milagres de cura. A maior milagre que nós podemos receber do Senhor é o milagre da salvação. É o milagre de poder gozar da presença de Deus, esse Deus que é vivo e quer se relacionar contigo. E depois disso Deus vai acrescentar curas, milagres, portas de emprego, portas abertas, traz a existência que não existe. Mas busque ser fiel ao Senhor a todo tempo, que você vai viver o melhor de Deus. Não é isso? Deus é aquele que reconstrói as famílias, traz um esposo decente, traz uma esposa decente para aquele que está solteiro ou aquele que está viúvo, enfim, viúva. É só confiar no Senhor. Deus cuida da gente a todo tempo. Amém, meus irmãos? Então, para concluir, né? Você é uma palmeira que floresce no deserto. Você é uma palmeira que dá frutos sob grande pressão. Você não para mediante as grandes pressões.
Você é uma palmeira que frutifica para abençoar outras vidas e não a si mesmo. A palmeira, ela chega à altura de 30 metros. Você é uma palmeira de referência aonde você está e aonde você passa. Você também é uma palmeira resistente, que se inclina ao vento do Espírito e não se deixa vencer pelas tempestades da vida. Você é uma palmeira que pode salvar vidas, porque muitos chegarão até você pedindo socorro, e você, como instrumento de Deus, vai ali edificar aquelas vidas e vai salvá-las em Cristo Jesus. E por último, você é uma palmeira que resiste à prova de fogo, porque o seu interior está cheio da água viva de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então fico com essa palavra nessa noite. Amém? Em nome de Jesus, seja abençoado em Cristo Jesus. Tá bom? Então, Deus abençoe. Eu quero fazer alguns anúncios. Os nossos irmãos que não têm igreja já entregaram sua vida para Jesus, não é isso?